Fala pessoal, tudo bom com vocês? Eu sou o Jean Batista. Rafael Medeiros Trotsky. E nós estamos aqui em Manaus para dar um início a um projeto que a gente está há muito tempo organizando e pensando, e hoje, enfim, esse projeto saiu, que é o nosso Guerra de Ideias, não é não, Rafa? Exatamente, a gente está aqui para bater esse papo e levar o conhecimento da política independente das posições para a gente ficar por dentro e exercitar a política, que é bastante importante, principalmente nesse período aí que a gente está vivendo no Brasil. E que fique claro, fica só nas ideias. Eu sou de direita e o Rafa é alguém mais à esquerda, mas a gente está aqui para debater, para dialogar e tentar de alguma forma mostrar para vocês o pensamento de cada um e você tirar aí a sua conclusão sobre o pensamento de cada vertente política. Não é isso não, Rafa? Exatamente. Bora para cima. E agora nosso primeiro tema do Guerra de Ideias, o Rafael vai tirar aqui. Arrocha lá, Rafa. Cadê? Regulação das redes sociais. E aí, Rafa? Regulação das redes sociais. O que você acha? Cara, a regulação das redes sociais, no meu ponto de vista, ela é importante. Muito pelo contrário do que as pessoas afirmam, o campo da esquerda ele tem várias ideias nesse sentido. O campo majoritário, lulista, petista, ele já defende um tipo de regulamentação das redes. Eu que sou comunista, eu já tenho uma outra vertente. Eu acho censura, né? Eu acho que é necessário fazer, mas com devido cuidado. Mas qual o tipo de cuidado? Você não acha que esse devido cuidado abre certas brechas para censurar quem posta algo que pode ser subjetivo? Por exemplo, o que é discurso de ódio nas redes sociais? Pois é. Porque o que pode ser considerado discurso de ódio? Eu criticar o Lula, o governo pode dizer que pode ser discurso de ódio. E aí? Nesse ponto de vista, eu discordo que criticar o Lula seria discurso de ódio. Então, quem vai dizer o que é e o que não é? No nosso ponto de vista... o Estado, é isso que eu estou lhe falando. Mas você vai dar esse papel, mais uma vez, para o Estado dizer o que é crime de ódio ou discurso de ódio, o que é fake news. O que é fake news? Olha, eu sou completamente a favor da liberdade de expressão. Uhum. O campo comunista, no sentido da esquerda... Mas aí, calma, tu é o comunista, você é a favor da liberdade de expressão e comunismo não se encaixa. Aí tem uma controvérsia aí muito, muito importante. O comunismo, ele é a favor da liberdade de expressão. Só que existe... Mas não na China, em Cuba, na Venezuela. Depende, a gente vai ter que ir para a China e perguntar do chinês se ele está satisfeito ou não. Porque se ele tiver qualidade de vida lá e estiver trabalhando pouco e ganhando bem... Mas uma coisa é trabalhar e outra coisa é ter liberdade de expressão, Aí é o meu ponto de vista. Uma coisa é o seu ponto de vista, outra coisa é a realidade que se vive na China e nesses países que tem o comunismo como ideologia política no governo. Exatamente. Olha só, onde eu estou querendo chegar. Liberdade de expressão. Semana passada, o nosso camarada Jones Manuel, ao chegar em 1 milhão de seguidores no Instagram, na sua rede social, ele sofreu um banimento da rede social dele. O que ocorre? Ele cresceu muito rápido, ele não cometeu nenhum delito e de repente a rede dele caiu. Nesse sentido, a Big Tech, no caso as Big Techs, elas têm o direito de te tolir a hora que ela bem entender. Hoje, você defende a liberdade de expressão, mas amanhã pode ser inverso. Então, por exemplo, não existe lado. Quando você diz assim, a direita ou a extrema-direita ou o campo bolsonarista não vai poder se expressar, o Jones Manuel não pode se expressar. Então vocês também, mas de ele certa cometeu forma, um crime, de certa diferente. De certa forma, não cometeu nenhum crime. Ele falou que o Bolsonaro, ele incitou a morte de Bolsonaro. Não, veja bem, tu tem que entender o seguinte, se a Big Tech, ela não te comunica porque tu está sendo punido, como é que a gente vai resolver isso? Mas a direita sempre aconteceu isso com a direita. As contas da direita sempre caíram no Brasil e nunca teve nenhum tipo de informação por parte das Big Techs. Exatamente. Agora, quando é do lado de vocês, há esse tipo de reclamação. Entendeu? Mas sempre ocorreu isso. Muitas páginas de direita caíam o tempo todo e a gente não via essa mobilização hoje em dia, porque o que acontece? Agora a esquerda se sente perseguida, entre aspas, pelas Big Techs, porque as Big Techs, de certa forma, apoiaram o presidente Donald Trump nos Estados Unidos. Mas de nenhuma forma isso se concretiza aqui na questão de conteúdo, porque os maiores penalizados até hoje
foram os conteúdos de direita, foram deputados de direita que tiveram contas banidas, foram diversos influenciadores de direita. Agora vocês estão sentindo na pele o que a direita sempre sentiu, entendeu? Mas eu não sou a favor de que isso se aconteça. Mas o que o Jones Manoel, diferentemente do que tem sido pregado, que tiraram a conta dele do ar por tirar, é que ele cometeu crime. E crime tem que ser pago. Um exemplo é agora que usam, não sei se você viu essa semana, eu acho que todo mundo viu, né? Que é o tema do Felca, né? O pessoal fala sobre o Felca, de que ele falou sobre a adultização, correto, um crime e tem que ser punido, mas a esquerda já está levando para um outro lado, de censurar as redes sociais através de uma denúncia legal do Felca. Nem precisou censurar as redes sociais para prender aquele influenciador que estava utilizando aquelas crianças. E agora a esquerda prepara um projeto de lei baseado no vídeo do Felca para censurar as redes sociais. Beleza. Bom, a política, ela vive de acontecimento. O vídeo do Felca nada mais foi do que um impulsionamento para acelerar o processo político. Todo mundo está se fazendo valer politicamente daquela situação do Felca. Então, tipo assim, serve para a direita, serve para a esquerda. Tem o caso da Damares, que é muito falado, da Ilha de Marajó. Eu não vejo problema nenhum. Eu acho que se há crime, tem que haver punição. Eu acho que o Felca, nesse imbróglio, ele é apenas uma mola propulsora para um assunto que é importante ser debatido. Né? Porque eu também sou a favor do que ele fez. Infelizmente, não foi alguém do Estado, não foi um político que esteve lá para denunciar. E quando houve a tal da denúncia lá atrás, segundo a direita, não houve mobilização. Mas isso você não precisa deixar de falar. Não é porque um cara importante, gigante da rede social falou e o tema veio, que agora a gente vai dizer que a esquerda está utilizando. Eu acho que os dois lados estão utilizando politicamente esse tema. Mas a direita não está utilizando para querer censurar as redes sociais, é totalmente diferente. Só o fato da direita estar dizendo que a esquerda está utilizando o fato, ela já está utilizando o fato politicamente. Política é isso, Jean. Mas eu sei que é isso, mas, por exemplo, quando se foi feita essa denúncia a partir, inclusive, que você acabou de citar, da senadora Damares Alves, levaram na brincadeira e agora, inclusive, por questões do destino, agora o processo sobre a Ilha do Marajó caiu nas mãos da Carmen Lúcia logo após a repercussão do vídeo do Felca, e isso é muito estranho. É muito estranho. Eu acho, sinceramente. Porque não teve essa mesma preocupação quando a Damares denunciou fatos, e também a própria Antônia Fontinelli, que é uma influenciadora, ela teve o vídeo derrubado pela justiça quando ela denunciou o Ítalo Santos. E agora ninguém falou nada, mas como era de alguém da direita, todo mundo se calou, mas agora a coisa é diferente. Eu acho que, independente de lado, eu estou torcendo que esse assunto seja colocado à baila e os criminosos sejam punidos. Essa é a minha opinião. Agora, vamos lá, Jean. Próximo assunto. Vamos lá, cadê? Aqui, olha aí. Eduardo Bolsonaro nos Estados Unidos. Cara, no sentido patriótico que a extrema-direita tanto defende ser, é no mínimo estranho. Eu vou para um outro país defender o meu país de origem. Então, assim, no mínimo, ser patriota da outra pátria é estranho. Você acha, por exemplo, vamos começar por partes. Tudo começou com um tarifaço. Lula, antes da eleição do Trump, disse que o Trump era nazista. Lula usa bravata o tempo inteiro, atacando os Estados Unidos, atacando a figura do Donald Trump, e aí o Trump aplica o tarifaço e se coloca a culpa sobre Eduardo Bolsonaro. A culpa não é sobre o Lula, que o tempo inteiro está atacando o presidente americano e ficando ao lado de ditaduras como o Irã, como até mesmo ao lado do Putin aí? Olha, eu acho que está acontecendo aqui várias situações estranhas. Por exemplo, primeiro que eu não sou lulista, né? Eu sou comunista, né? O fato é bem diferente. Mas assim, o que a gente precisa entender é o seguinte: outro país tem autoridade sobre outro país, nós temos tratado. Independente de um dia o Lula ter dito que o Trump é nazista, eles têm tratados econômicos, tratados de respeito. Então, assim, independente... Mas o Lula não tem respeito com o Donald Trump. Mas o Donald Trump não tem respeito por ninguém, porra. Pegou o Zelensky, botou na sala e humilhou o cara na frente de todo mundo. Aquilo também não é respeito, né? Agora, ontem ele respeitou, né, o Putin, né? Porque o Putin tem 7 mil bombas nucleares. Então, aí ele respeitou. Agora, tá entendendo? Então, nesse sentido, é complicado. Eu só acho o seguinte:
Se o Eduardo Bolsonaro acha que dá para combater, aliás, não é nem combater, ele está lá no outro país pedindo para ajudar o pai dele, Jean. Então isso é diferente. Não, ele está denunciando os abusos do Supremo contra o pai dele. Presta atenção, quando teve a prisão do Lula, vários deputados aqui do Brasil foram lá para os Estados Unidos e para a Europa para denunciar o suposto abuso cometido por Sérgio Moro. E a gente não viu nenhuma parte desses esquerdistas, desses deputados, dizendo que era um ataque contra a soberania nacional. Então tu acha que o papel do Eduardo Bolsonaro nos Estados Unidos é combater a ditadura do STF, os desmandos do Lula, mas por que punir o povo brasileiro com taxação de 50%? Eu acho que o povo brasileiro não tem que pagar. Ele deveria encontrar um outro método de punir o governo do Lula, o STF, mas fazer o povo pagar no microfone aqui 50% mais caro, no tênis ou qualquer coisa nesse sentido, e punir o próprio Estados Unidos, porque mas isso não o americano lá gosta de tomar suco de laranja de manhã. Concordo. Nosso, vai ficar mais caro, os caras vão ficar putos. O nosso café aqui, que é o café mais fodástico do mundo, tá mais caro nos Estados Unidos agora. Então, assim, por que tá tudo bem, é uma estratégia para que essa punição faça com que o ponto de vista do Eduardo Bolsonaro seja contemplado, mas eu acho que o povo não tem que pagar por isso. Mas existe duas coisas diferentes. Uma coisa é o tarifaço, que é culpa total do Lula pela ineficiência de negociar, porque, se fala sobre 50%. Até agora o Lula não ligou para o Trump. Todo mundo conseguiu reduzir as tarifas que o Trump colocou, conseguiram reduzir, e o Lula não conseguiu. Por quê? Porque ele prefere o caos acontecer aqui no nosso país. Em nenhum momento o Lula ligou para o Donald Trump para resolver. E esse tarifaço é culpa do alinhamento ideológico do Lula com ditaduras e também, de alguma forma, atrapalhar a questão do dólar no BRICS. O próprio Lula é o culpado do tarifaço de 50%. Não dá para colocar essa culpa na costa do Eduardo Bolsonaro. Agora, diferentemente, as sanções que estão vindo é através das denúncias que têm sido efetivas do Eduardo Bolsonaro, porque o Supremo Tribunal Federal tem rasgado a Constituição no país. O Supremo Tribunal Federal tem, por exemplo, com o Alexandre de Moraes, o Alexandre de Moraes tem descumprido tudo o que a Constituição brasileira diz. O Alexandre de Moraes, nesse processo contra o Bolsonaro, ele é vítima, acusador e juiz. Em que democracia do mundo isso existe? Me diz uma democracia pujante que isso existe. Politicamente, eu entendo o seguinte: eu sou a favor do BRICS, eu sou a favor da nova moeda, eu sou a favor do novo mundo multipolar. Inclusive, sou a favor que o dólar não seja o controle econômico do planeta. Então, faz sentido para mim se o Lula está causando caos, porque desse caos a gente vai se desvencilhar do dólar no meio desse caos. Mas às custas de prejudicar o povo brasileiro? Mas quem escolheu botar 50% acima foi o Eduardo Bolsonaro quando combinou não foi o Eduardo que fizesse Bolsonaro. Taxação e concordou. Não foi o Eduardo, foi o Trump. Em momento nenhum ele se colocou as taxações devido. Você não vai ver ele dizer assim, olha, eu sou contra o que o Trump está fazendo. Não, eles concordam. Então pronto, então se é para punir o povo brasileiro nesse sentido, qualquer mudança é dolorosa, Jean. Não, mas não tem culpa nenhuma o Eduardo Bolsonaro em relação a isso. Como o tu próprio acha? Lula sequer foi atrás do Trump para negociar essas tarifas. Como não teve nenhum tipo de... Você viu alguma negociação por parte do Lula em ligar para o Trump? Todos os líderes mundiais que receberam esse tarifaço, os países que receberam esse tarifaço, ligaram e foram negociar com o Trump. O Lula quer o caos. Eu acho que o Lula não ligar nesse momento faz parte da negociação. Como faz parte da negociação, punindo vários empresários brasileiros? O teu presidente, o caos para ele faz todo sentido quando ele faz política. Ele causa caos. Ele quebra a medida cautelar que foi combinada diante do juiz, diante do advogado. Mas como quebrou a medida cautelar que nem política ele... com caos? Não, mas como ele quebrou a medida cautelar se nem o próprio Alexandre deu uma definição sobre isso? Era uma medida cautelar totalmente bagunçada. Por exemplo, foi pedido agora essa prisão domiciliar dele baseado num vídeo de terceiro. Como um terceiro cometeu algo e esse terceiro cometeu esse algo e vai ser punido. Né? Por tabela. Você não existe isso em nenhuma democracia pujante, Rafa. Como que tu pode me dizer isso? Que uma pessoa é levada à prisão domiciliar por ter postado um vídeo. Que país é esse? Fernandinho Beiramar, Marcola, os maiores bandidos do país, criminosos.
estão presos, mas não sofreram essa perseguição antes de ser condenado e julgado, pô. Como ninguém, nem o Lula, por exemplo, você falou sobre essa situação aí, nem o Lula foi condenado na primeira instância, na segunda, na terceira, para aí sim depois ser preso. O Bolsonaro ainda não teve nenhum julgamento, e fora que o julgamento do Bolsonaro não era para estar na Suprema Corte, porque o Bolsonaro não tem foro privilegiado. O Bolsonaro está tendo todos os trâmites sendo obedecidos até o momento da cadeia. Não, o Bolsonaro não está tendo. Isso é uma medida garantista. Assim, eu tenho todas as críticas ao STF, tá, gente? Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Mas eu acho que o Bolsonaro está tendo todas as chances. Ele está tendo prisão domiciliar, ele está tendo tornozeleira eletrônica, ele está tendo tudo. Tudo que está lá previsto na lei, ele está tendo antes da prisão. Mas e vai ser julgado ainda. A desculpa e outra coisa, que a prisão... Ninguém nem sabe se ele vai ser condenado, gente. Agora presta atenção. Ninguém nem sabe se ele vai ser condenado. Mas já está condenado. Ele já está condenado porque ele está preso. Está condenado dentro de casa, não, pois é. Tá que nem o Collor na beira da praia, não, já está condenado porque ele está preso. Ele não pode ver... O Collor está preso na beira da praia, na mansão que ele roubou com o dinheiro que ele foi acusado. Agora presta atenção. Ele já está condenado. Ele não pode falar com seu filho, ele não pode falar com seus netos, ele não pode sair. Então ele já está condenado ali, Rafael. Olha, hoje, ele já está condenado. Hoje ele foi para o hospital agora. Tá falando com todo mundo, está conversando com todo mundo, está mandando mensagem para todo mundo. Mensagem ele não manda. Não, mensagem política aqui, ó. Mensagem ele não política, pode mandar. Porque ele tem acesso às pessoas ali. Então, assim, não pode. Ele não tá numa redoma de vidro saindo do carro e indo pro médico. Ele tá ali fazendo gestos. Isso é política, Jean. Ele continua fazendo política. O Bolsonaro aposta no caos. Não aposta no caos. Não aposta no caos. Quem aposta no caos é o Lula. A partir do momento que ele faz o enfrentamento contra o presidente americano, chamando ele de nazista, querendo tirar o dólar do BRICS, das negociações. Então, assim, tem que se buscar alguma medida para que isso volte a pacificar o país. Mas com o Lula, muito provavelmente, isso não vai acontecer. Ele tá em pré-campanha, né? Tirar aqui. Bora lá, Rafa. Governo Lula. Cara, governo Lula, na qualidade... Olha, eu sou petista filiado, tá, gente? Mas eu sou de uma ala comunista. Sou socialista, então eu faço crítica interna ao Lula, faço crítica interna ao PT. A economia que está aí não é a economia que me representa, né? A gente, no socialismo marxista, a gente defende uma economia planificada. É um outro tipo de economia. Então, assim, no nosso campo, a gente até diz que as políticas implementadas pela economia do governo Lula é uma economia, por exemplo, liberal, neoliberal. Não representa o campo socialista, não representa o campo comunista, muito distante daquilo que a gente pode chamar do que foi pós-revolução na União Soviética, muito distante daquilo que ocorre na China, que está passando por uma transição socialista, que a transição socialista ela não tem data de começo, de meio e de fim, então eu não posso definir em que estágio ela está. Muitas pessoas dizem que a China é capitalista, mas no ponto de vista comunista, marxista, economicamente falando, ela pode estar passando pelo começo de uma transição ao socialismo. Existem vários fatores, vários artigos, vários livros aí que a gente pode apontar para justificar isso daí. Então, assim, economicamente, Jean, o governo Lula ele não me representa. Não te representa? Não me representa. Economicamente? Economicamente não me representa. O Lula, ele caminha aí com os grandes banqueiros, né? Foi no governo Lula que os grandes banqueiros ficaram os mais ricos e cada vez mais ricos. E esse pessoal da esquerda que, por exemplo, apoia o Lula e agora querem a taxação dos bilionários, tem que reclamar com o Lula. Tem que reclamar com o Lula. E o Lula é um cara rico, então por que não taxa o Lula também? Entendeu? Olha, o Lula é um cara rico. Aí ele é obrigado a defender o Lula, né? Porque o Bolsonaro tem 51 mansões pagas com dinheiro vivo isso e rico é o Lula. Isso é mentira. 51 mansões reportagem, não matéria. O Bolsonaro foi deputado muitos anos. Procura aí. O deputado 51 Bolsonaro mansões. 30 anos de casa, com 30 anos de casa, ele juntou lá o dinheirinho dele e comprou 51 mansões. Ele foi militar, ele comprou com dinheiro. Pesquisa aí, gente, o valor correto. Se fosse alguma coisa incorreto por corrupção, ele muito provavelmente já teria sido preso por esse crime e nunca houve sequer algum tipo de condenação contra o Bolsonaro a respeito dessas casas. Pra que 51 mansões, né? Mas tá bom. Pra alugar, você não consegue alugar não casa, oxe, compra, às vezes as pessoas compram pra alugar. E só pra lembrar, foi dinheiro limpo que ele comprou essas casas. Mas tu acha que, por exemplo, na economia liberal, que é a economia defendida pelo Bolsonaro, por exemplo, não vou nem dizer neoliberal, vou dizer liberal. Porque neoliberal não existe, só pra lembrar. Exatamente. Como deveria
como tu relembra a gestão do Bolsonaro na economia? Dá para governar sem banqueiro? Dá para governar num país capitalista, claro. A gente está falando do capitalismo. A gente vive no capitalismo. Esse papo de que a gente vive no comunismo, tem nada a ver. O governo do Lula é um governo liberal, né? Centro-direita, às vezes centro-esquerda, mas a gente está num sistema capitalista. Então, assim, Bolsonaro, tu acha que o Bolsonaro não governou com os banqueiros? De nenhuma forma. O Bolsonaro foi raiva para os banqueiros a partir do momento que ele fez o Pix. Os banqueiros, a elite brasileira, odeiam o Bolsonaro. E a elite brasileira, que eu digo, são os grandes bancos, o Itaú, o Santander. Todos esses banqueiros odeiam o Bolsonaro porque ele, com o Pix, tirou todo esse poder aquisitivo dos bancos e transferiu para a mão das pessoas sem que haja qualquer tipo de pagamento de taxa. O governo Bolsonaro, através da sua lei de liberdade econômica, conseguiu e muito ajudar o pequeno, médio empresário nesse país. O governo Bolsonaro só não foi ainda melhor, inclusive deixou aí um superávit para o Lula, que você sabe, o Lula já está quase que quebrando aí o país. As contas públicas em 2027 vão ao colapso. Esse ano já não conseguiu comprar nem livro para criança. O governo Bolsonaro fez muito com muito pouco. Ainda teve uma pandemia de 3 anos e o governo Bolsonaro foi lá, ajudou as empresas, ajudou os empresários. O governo Bolsonaro fez o auxílio emergencial no momento que a população mais precisava. E quando você diz era só uma gripezinha, ele estava se referindo ao Drauzio Varela. Não que ele estava fazendo chacota com a população, mas para vocês que fizeram do Bolsonaro esse grande inimigo, né? Disseram que o Bolsonaro era nazista, era genocida. Nos Estados Unidos morreu 1 milhão de pessoas. Em todo o mundo teve perdas. O Brasil foi um dos países que mais vacinou. Então, essa taxa, essa pecha que vocês tentam colocar no Bolsonaro é uma pecha mentirosa. Foi feita junto com as grandes mídias, com a Globo, com Folha de São Paulo, com o Estadão, com todo esse consórcio que hoje, de certa forma, sustenta os abusos do Alexandre de Moraes junto com o governo Lula, foi quem fizeram isso. Mas o Bolsonaro foi um excelente presidente. Um excelente presidente, mesmo com uma pandemia, ele conseguiu administrar o Brasil da melhor forma possível. Veja bem, 1 milhão de pessoas morreram nos Estados Unidos, segundo o Jean, no ápice do capitalismo. O capitalismo não conseguiu dar conta no período da pandemia. O capitalismo não estava preparado com vacina, com saúde, com nada. Você sabe que nos Estados Unidos, se o cara quebra a perna na rua, ele corre na ambulância porque ele já sabe que vai ficar endividado. Ele corre com a perna quebrada porque já sabe que lá ele está fudido nesse capitalismo top que o Jean então defende. O SUS que é bom. O SUS que é bom. E às vezes o cara vai fazer uma cirurgia, o cara deixa o bisturi dentro da barriga do cara. E o Trump dele queria acabar com o Pix, que ele disse que o Bolsonaro criou. Na verdade, gente, o Pix foi criado pelo Michel Temer. O Bolsonaro cortou a fita. Diferente, tá? Então eu poderia dizer assim, o pai do real é o presidente anterior, o Lula administrou o real, então o Lula é pai do real. Não, o Lula não é pai do real, mas ele administrou bem a economia no período. Foi contra o plano real. A gente sabe que quem criou o Pix foi Michel Temer. O Bolsonaro pegou o cavalo passando, seladinho e montou. É isso. E o Pix é bom. Né? Tanto que ele está dizendo aqui que o Bolsonaro criou o Pix e tal. E o Trump dele queria acabar com o Pix no dia desse. Então, mas isso eu discordo. Eu discordo, é errado. Eu discordo. Pra mim é errado. Você é a favor do Pix? Eu sou a favor do Pix, eu sou favorável ao Pix. Nossa vida melhorou com o Pix. Mas melhorou muito, graças ao Bolsonaro. Que o Trump quer acabar. Vamos continuar aqui. Tem mais 2. Vamos lá. Bolsonaro preso. E aí, Rafinha? Bom, pelo ponto de vista que a gente analisa, você é gestor de um país, vem uma pandemia, você está gestando lá o tal do sistema capitalista, que no capitalismo tudo funciona com grana, e você não está preparado para receber uma pandemia. Não digo assim que você vai evitar todas as mortes, mas eu digo assim, para combater, né? Aí você faz discurso de cloroquina, que cientificamente não comprovava nada naquele momento, ao mesmo tempo que você reclama o tempo que leva para a gente desenvolver uma vacina, é demorado, você já tem a solução para o problema daquilo com a cloroquina sem o devido tempo também. Então é controverso esse discurso do Bolsonaro na época. Tendo isso como base,
daquilo que eu chamo de crimes que ele cometeu, que não é nem por isso que ele está preso, eu acho que a prisão do Bolsonaro ela é controversa do meu ponto de vista. Apesar de que lá no campo do debate, da narrativa política, a gente possa estar ali dizendo Bolsonaro na cadeia, etc e tal, aqui na política séria, num papo mais sério, é no mínimo controverso, porque os abusos do STF, aí eu vou ter que concordar com ele, porque eu não concordo totalmente com o que está acontecendo, né? O meu ponto de vista não é um ponto de vista lulista fanático, petista, tá? Então assim, a gente faz uma análise mais racional. Eu acho que o Bolsonaro deveria estar sendo punido por coisas que eu entendo muito mais significantes do que pelo que está acontecendo agora. Parece assim um show, apesar de que eu vou querer que ele seja condenado, mas não queria que fosse pelo que está sendo. Mas aí, você queria pelo quê que ele fosse condenado? Eu acho que o processo da pandemia foi algo assim deplorável. Eu acho que aquilo deveria ter tido uma atenção maior. Eu acho que a CPI da pandemia foi um show eleitoral. A gente sabe que no Brasil a estratégia política eleitoral de CPI é mais para levantar a candidatura. A gente sabe muito bem disso. Em determinado momento... Mas você queria que ele fosse punido pela pandemia, pelas mortes? O Bolsonaro de nenhuma forma teve culpa naquelas mortes. O mundo inteiro pegou algo como uma pandemia, algo novo. Eu acredito que a CPI poderia ter apontado inquéritos que poderiam ter se tornado algo mais sério em relação a uma punição ao Bolsonaro e não se tornou. Então, assim, fica estranho. No meu critério, no critério que eu debato com os companheiros, com os camaradas comunistas. Né? Um crime, por exemplo, que tu vê que o Bolsonaro cometeu na pandemia. Um crime. Por exemplo, o Bolsonaro está sendo julgado pelo Tribunal de Haia, que é o mesmo tribunal que está julgando o Netanyahu. Da mesma forma que o Putin não pode pousar em determinados países porque ele é condenado e é um pedido de prisão para o Putin, esse mesmo tribunal também condenou o Netanyahu. O Netanyahu também não pode pisar em qualquer lugar, não. Você não concorda comigo? Então todos os presidentes que estavam governando na pandemia teriam que ser presos. Não, então, o que eu estou querendo dizer... Porque você está dizendo, só porque houve morte na pandemia, todo mundo tem que ser culpado. Não é isso, o Bolsonaro não chegou e matou aquelas pessoas. O Bolsonaro tentou comprar vacina e conseguiu comprar. O país do Brasil foi um dos países que mais aplicaram vacinas, Rafa. O que eu estou querendo dizer é que eu acho que a atenção, não estou dizendo nem que ele iria ser, mas eu acho que em relação a isso a atenção não foi devida, né? Não foi devida, mas ele está respondendo no Tribunal de Haia sobre essa questão do genocídio. Aí não sou eu que estou julgando, tá lá, né? Então, assim, nesse sentido, o que eu estou querendo dizer é que eu acho que tem pontos mais importantes para a gente estar dizendo que o mesmo Tribunal de Haia que passa pano para o Hamas, né? Grande Tribunal de Haia. É o mesmo Tribunal de Haia que não deixa o Putin posar por aí, mas também não deixa o Netanyahu posar por aí, é o mesmo. É o mesmo tribunal que passa pano para terrorista. Então, o que eu posso dizer se eu disser que esse tribunal, se esse tribunal condenar o Bolsonaro, aí como é que vai ser? Então, bora liberar o Putin para ir para qualquer lugar. Mas é por isso que eu estou te perguntando, que crime o Bolsonaro cometeu na pandemia? É isso que eu estou querendo te dizer. Isso que eu estou querendo te dizer. Eu não estou dizendo... Mas tu não falou o crime. Eu não estou dizendo que ele cometeu um crime, eu estou dizendo que a atenção... Mas como ele vai ser julgado se ele não cometeu um crime? Mas ele vai ser julgado por outras questões, Jean, não é pela questão da pandemia. Mas quais questões, Rafa? Não é a pandemia que está sendo apontada. Mas, pois é, quais questões que ele cometeu de crime? Não tem, não existe. Não existe. Ah, o Bolsonaro atrasou vacina. É o que o pessoal fala. Não, o Bolsonaro comprou vacina no momento certo. Mas porque esse processo era algo não tem a ver com isso. Que era algo muito novo. É isso que eu tô te falando. O processo atual da prisão domiciliar. Sim, prisão domiciliar. Não tem a ver com a pandemia. Concordo com você. Eu tô falando que no meu ponto de vista, a gente, o campo que explorou isso, deveria ter levado isso mais a sério. Hoje parece mais risório. Entendeu? O processo está acontecendo com o Bolsonaro. E sobre essa situação do Alexandre de Moraes aí? Cara, o Alexandre tem cometido diversos abusos. Quem deveria estar no Tribunal de Haia era o Alexandre de Moraes e não o Bolsonaro. Pô. Olha só, preste atenção. O Clezão, que foi morto lá em Brasília, o médico disse que ele estava passando realmente por momentos difíceis e próximo da morte. O Ministério Público, lá a PGR, pediu para o Moraes liberar o Clezão e mesmo assim o Moraes segurou o Clezão foi lá e morreu. Exatamente. Morreu na cadeia. Exatamente. Isso é totalmente errado. Ele destruiu uma família. Uma família que o Clezão foi lá só para ver. O Clezão não quebrou nada em Brasília, nem participou daqueles atos de vandalismo. E, por exemplo, a prisão do Bolsonaro. Como que pode, num país que se diz extremamente democrático como o Brasil, um juiz ser vítima, ser acusador
e ser o juiz. Eu nem acho Não que a gente vive existe isso. numa democracia extremamente democrática. Eu Mas nunca por isso que eu defendi tô isso. falando. Não existe democracia no Brasil. O que está acontecendo com o Bolsonaro é uma extrema perseguição política. Se existisse democracia no Brasil, a rede social do Johnny Manoel não caía, né? Mas isso não tem nada a ver com democracia, porque a plataforma que você está falando, Tá ela é aqui no Brasil. privada, ela faz... Ela tá aqui no Exato, Brasil. tá no Brasil Ela tem e que se ela... sujeitar às nossas leis. Às nossas leis, então se a gente está numa democracia extrema, mas elas não tinha que têm cair. os direitos Pros dois de lados. comunidade, têm os direitos de uso e ela pode fazer ao seu bel prazer, como ela fazia, inclusive, pode fazer, não. antes, quando era com o governo Não Bolsonaro. pode fazer, não. Contas de deputados caíram, contas de influenciador de direita caíram, de todo mundo de direita. pode fazer, Agora, não. quando atinge um de esquerda, você vê todo esse alvoroço que a gente vê, Por que né? que os Estados Unidos cortou o TikTok nos Estados Unidos? Pô, já o TikTok não pode fazer o que ao seu bel prazer? Não é uma Big Tech, tu pode fazer o que quiser. Os Estados Unidos foi lá e cortou o TikTok, porque Mas o TikTok por não queria se questões sujeitar de às leis seguranças internas. Com a E China. a gente pode alegar a mesma coisa, pô. A gente o cara não tem que derrubar, tem que notificar o Jones Manuel. O Jones Manuel tá fazendo isso, Mas isso, o isso, Jones tua rede vai cair. Manuel Pá. foi Ele notificado. postou. Não, ele postou. Ele foi notificado. Ele postou a notificação, não quer dizer. Lá ele não transgrediu nada, simplesmente caiu. Ó, sua Tá, conta ele não queria a não operando. notificação, ele recebeu a notificação. Ah, olha aí, ó. Caiu! Ó. Agora vamos lá. Que Ó, não tem mais nada, ó. Acabou. A gente não sai daqui. STF. STF. Eu te pergunto, como deveria ser o STF então, no teu ponto de vista? Cara, Como ele deveria orquestrar o seu papel? Como seria o STF ideal para o Jean? O STF ideal, primeiramente, para mim, deveria ter mandato de pelo menos 8 anos. Eu acho que é isso que deveria acontecer no nosso país. E, assim, da forma que é feita no nosso país, que o cara é basicamente um cargo vitalício, eu acho que é muito prejudicial para a nossa democracia, porque quem realmente faz essa indicação é o presidente do momento. Então, se esse cara for reeleito, como, por exemplo, agora o Lula, o cara indica vários aliados ali para a Suprema Corte do país, entendeu? Então, por exemplo, uma coisa ruim que aconteceu na nossa Suprema Corte agora, a indicação do Flávio Dino. O Flávio Dino sempre foi um ator político, inclusive é uma pessoa que eu tenho certeza que você deve endeusar aí, né? Porque é comunista. Então, assim, fazendo com que aliados políticos se tornam ministros ali na Suprema Corte para perseguir algumas pessoas. Tá, no campo de vocês dizem que o indicado do STF ele não é um cargo votado, ele é votado pelos senadores. Você passa por uma sabatina e lá você é votado. Você passa ou não passa pela sabatina. Se você passou pela indicação do presidente, que indicou, por exemplo, um terrivelmente evangélico, né? Ele fala assim como se só o Lula indicou, ninguém mais indicou. Bolsonaro indicou 2 para o Supremo, que era o direito que ele tinha dentro do período que ele estava na presidência. E se o Bolsonaro tivesse sido reeleito, ele ia ficar mais 4 anos e indicar muito mais, e ele seria uma maioria. Aí talvez o Jean não estivesse reclamando. Mas é isso aí. Então, assim, é um direito. Mas só que, também, diferente do Bolsonaro, o Bolsonaro não indicou um político para ficar na Suprema Corte. Olha a diferença. Exatamente. Um político de carteirinha e comunista, jurista, como se ele diz. Um jurista. Um jurista. É um político que já foi governador do Maranhão, inclusive está interferindo lá na questão foi do colega governo do de Maranhão. sala do Sérgio Moro. Então estudaram juntos, são juristas, que é um outro jurista que também foi indicado pelo Bolsonaro para ser ministro. Então, assim, tá reclamando aqui das indicações do Lula, mas lá atrás o outro lá que condenou o Lula podia ser indicado para ser ministro. André Mendonça e Cássio Nunes. Cássio Nunes, por exemplo, eu não vi um vídeo do Jean, na internet quando o Bolsonaro indicou o Moro, reclamando. Porra, o Bolsonaro indicou o Moro? Não vi. Aí agora tá reclamando das indicações do Lula. Não, negativo. Diferente, o Moro prendeu o maior corrupto desse país, que foi o Lula. Mas eu concordo, Jean, que deveria ser eleito pelo povo, concordo. Né? Eu acho que não deveria ser vitalício, concordo com o Jean, entendeu? A gente está aqui, aqui discutindo, mas assim, como eu te falei, eu sou um crítico do STF também. Então, assim, não concordo que o cargo seja vitalício. Eu acho que o povo deveria eleger os ministros. O povo deveria eleger, não é indicação política, né? A indicação é política, tá? Ela é política. Vou colocar um cara terrivelmente evangélico. A gente sabe que será cota evangélica eleitoral que o Bolsonaro prometeu. Isso é uma promessa de campanha dele. Ele fez, cumpriu. Mas antes de ele ser evangélico, ele também era um cara
Jurista. Jurista, Exato, exatamente. igual o Flávio Dino, viu como a gente se completa? Mas o Flávio Dino é político, é diferente. O Flávio Dino estava como senador da República. Olha Exato, a diferença. mas e agora quer fazer também com o Rodrigo Pacheco, Mas né? ele possui, mas assim, Jean, possui os atributos legais para ser indicado. Então, assim, o que a gente precisa combater, a gente que é crítico do STF, que tem essa coisa em comum nas ideias, é o seguinte: a gente tem que lutar para mudar a lei, o critério de indicação política, o critério de indicação que ele está dizendo que o cara foi político, foi um político, apesar de os dois lá que foram indicados, tanto o terrivelmente evangélico quanto o Flávio Dino, um é evangélico e o outro é político. Aí ele está reclamando porque o cara é político, deveria ser só jurista, beleza. Então essas coisas têm que ser trabalhadas para a gente modificar a lei. Eu não acho, Jean, que nesse sistema que a gente viva, aqui no Brasil, capitalista, onde o patrão manda, onde o patrão elege os seus parlamentares, eu já vou contar patrocina os seus parlamentares para depois cobrar as emendas, né? Eu acho que nesse sistema a gente não vai conseguir avançar naquilo que o Jean está reivindicando. Por exemplo, que o ministro seja eleito um dia, que a gente mude essa lei, que a gente modifique essa lei. Não, é criminoso, porque não dá para comparar empresário com bandido, porque esses caras que financiam essas emendas desses deputados, essas grandes empresas e grandes corporações, grande parte desse pessoal, a gente sabe o que é criminoso, pô. Porque diferentemente do pequeno empreendedor e do médio empreendedor que sustenta esse país, que eu duvido que um médio empreendedor vai pegar o dinheiro da sua empresa e investir num político safado. Olha só, por exemplo, o Jean falou que ele não concorda com a indicação do Flávio Dino, que foi uma indicação política de um político, embora tenha sido jurista, embora esteja lá no critério... Embora seja comunista. Embora tenha passado pelo escrutínio dos senadores, né? Mas isso é tão normal com a maioria do governo no Senado. Um Senado que deixa o Alexandre de Moraes cometer todas essas atrocidades não vai aprovar o Dino pro Supremo? Pelo amor de Deus. Aí ele vem dizer, há empresários, política não se mistura. Acho que mistura sim, porque os caras patrocinam a campanha dos caras e é para eles que os políticos vão dever os seus mandados, né? O Nicolas Ferreira, quando veio aqui em Manaus, por exemplo, estava lá no cartaz, lá posto Atem, como patrocinador do evento. Então, assim, e qual é o interesse do empresário? Para defender um lado ideológico político. Uma qual é o interesse coisa é uma coisa, eu vou patrocinar por patrocinar. Não, Jean, tem um fundo tu acha político aí. Não, então tu acha que... E que eu reclamei na internet e depois tiraram a logomarca, então tu acha que o Nicolas é alguém que é comandado por grandes corporações? Não, o Nicolas é o Nicolas. Se agora uma empresa quer patrocinar, por exemplo, um evento, uma palestra, ok, ela quer mas... querer. Não, ela mas quer por querer. Ela quer por causa que ela quer o benefício da marca. Hoje o Nicolas é um grande deputado, um fenômeno nas redes sociais. E se associar ao Nicolas pode ser um ganho, entendeu? Um ganho para aquela marca, mas não que essa marca, porque financiou um evento, por exemplo, tá financiando o Nicolas. Eu acho que influencia. Nada a ver. Vou te citar um exemplo. Por exemplo, o Paulo Lemans, que é um dos maiores bilionários do Brasil, ele tem um instituto que patrocinou toda a carreira política da Tabata Amaral, por exemplo, que é ligada ao instituto do Paulo Lemans. Aí você acha que a Tabata Amaral, lá no Congresso, vai votar contra os interesses de quem financiou todo o estudo e a carreira dela até Harvard? Acho que não. Acho que ela vota sim a favor. E se a gente for puxar as votações da Tabata, ela está lá pagando pedágio para quem patrocinou ela a vida inteira, os estudos dela. Até ela chegar lá, inclusive na campanha. Mas é diferente. A Natura, por exemplo, patrocina toda a campanha eleitoral da ministra Marina Silva quando ela se candidata a algum cargo. A Natura está lá patrocinando, o Itaú está lá patrocinando, que é controverso, que eu não concordo também, entendeu? Que são bilionários. Então influencia. Inclusive são bilionários e ricos que, inclusive, esses esquerdistas ficam atacando, entendeu? Então influencia. Só que eles não falam que quem patrocina as campanhas deles são esses grandes bilionários que ele tenta, de certa forma, atacar, fazer aquele migué, o famoso migué. Tu acha que um banqueiro vai patrocinar alguém eleitoralmente em tempo de campanha e não vai exigir absolutamente nada em troca? Porque gosta da Marina, que ela é defensora da Amazônia? Óbvio que não. Mas o que eu estou falando da Marina aqui... Pode parecer que eu, do campo progressista, esteja fazendo uma crítica ao... Não, isso acontece do lado de lá também. Então, eu acho que a gente precisa encontrar meios para corrigir isso daí. É isso. Show de bola, pessoal. Então, a gente fez esse debate aqui de forma legal, bem democrática, né? Um papo bem legal aqui com todos vocês. Porque essa é a ideia. Eu acho que o Brasil, hoje em dia, a gente não pode fazer com que
as ideias virem violência, né? Sim, sim. Porque realmente a gente está num momento muito delicado da nossa democracia e o diálogo, como eu estou fazendo aqui com o Rafael, que como vocês sabem aqui, ele mesmo se diz que é comunista. E eu sou de direita, mas não sou de extrema direita, como eles tentam taxar aí e nos pechar a gente. Então, assim, é isso. O que a gente tenta trazer aqui é o diálogo, né? É a conversa, é a guerra de ideias. Não é não, Rafa? Exatamente, a guerra é de ideias. Valeu, Jean. Tamo junto. Tamo junto. Até a próxima. Até a próxima. Se Deus quiser. Se liga Falou. aí no nosso arroba aí, né, Jean? Ó, o meu é @JeanBatistaOficial e o teu? Rafael Medeiros MKT, mas eu sou conhecido também como Rafael Medeiros Trotsky. E o arroba do nosso Guerra de Ideias. Guerra de Ideias é o nosso Instagram e o nosso YouTube. Tamo junto. Forte abraço diretamente do Teatro Amazonas aqui em Manaus. Tamo junto. Valeu.